boa, torcedor, esse é o canal De Olho na Rodada, meu nome é Paulo Vieira, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Estamos chegando aí com o nosso quadro aqui no De Olho na Rodada, falando do seu time do coração. Já contamos histórias aqui muito bacanas aí de Palmeiras, Flamengo e Corinthians, e agora temos aqui a história muito bonita do Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos contar essa história maravilhosa também de mais um time carioca aí, que está fazendo história nesse Brasilzão e também no futebol europeu aí, né? Já disputou jogos internacionais também. Então vamos contar a história do Clube Regatas Vasco da Gama, desde a sua fundação até os tempos atuais de agora, em fevereiro de 2023. Então, para o amigo torcedor vascaíno, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo aqui para essa história bonita do seu time do coração. Hoje vamos falar do Vasco, então seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixe seu like aí, vai comentando se gostou desse vídeo, comenta aí nos comentários se gostou dessa história do Vasco, e também você pode colocar aí o time que você quer conhecer, a história toda, bota o nome do seu time do coração aí que a gente vai. Eu tenho um cronograma aí de toda a equipe, as 20 equipes do Campeonato Brasileiro da Série A, e depois você que tem time da Série B, não se preocupa, a gente vai contar a história do seu time também, mas primeiro vamos fazer em ordem cronológica aí, primeiro o time da Série A, depois o time da Série B. Vamos contar a história dessas 40 equipes, então não fique preocupado que aqui a gente vai dar uma atenção muito especial para o seu time do coração. Então, bora contar a história do Clube Regatas Vasco da Gama no vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, então, torcedor, o Vasco foi fundado em 1898 por um grupo de 63 rapazes imigrantes portugueses e lusos descendentes reunidos no bairro da Saúde, um bairro aí no Rio de Janeiro. O nome escolhido foi Clube de Regatas Vasco da Gama, pois aquele ano, no ano de 1898, era comemorado os 400 anos da viagem do celebre almirante à Índia, tá bom, meus amigos? E também em homenagem aí ao português, né, o Vasco da Gama, que veio ao Brasil. Então tem toda essa homenagem do time do Vasco. O Vasco é um time realmente que tem uma história muito bonita, o time do Vasco, né? Vasco da Gama aí, o Cruz de Malta Vasco da Gama. Então vamos lá. Continuando com a nossa história aqui, as cores escolhidas para simbolizar o clube foram o preto, o branco e o vermelho, estilizado na cruz de Malta do símbolo do time, né? Do símbolo da equipe do Vasco da Gama, tá bom, meus amigos? Em 1900, foi apenas em 1916 que o Vasco passou a integrar o futebol carioca. Estreou com o time na terceira divisão do futebol carioca e já em 2023, né, ele conseguiu aí figurar na divisão principal. Então a ascensão do Vasco desde 1916 até 1923, ele já conseguiu a ascensão do time do Vasco na primeira divisão do Campeonato Carioca. Então foi feito realmente um belo trabalho, né? Um time começar aí em 1916, em 1923, já está na primeira divisão do Campeonato Regional. Realmente o Vasco já começou aí fazendo um belo trabalho, a sua diretoria, o seu presidente, a equipe como um todo, tá bom, meus amigos? Estreia no Vasco em jogos profissionais. A estreia do Vasco foi em 3 de maio de 1916, na época feriado da comemoração do descobrimento do Brasil. Tá bom, meus amigos? O jogo foi pela terceira divisão da LMDT. O Vasco perdeu esse jogo para o Paladino, mas foi a estreia aí do Vasco. O torcedor aí que conhece a história do Vasco da Gama, bonita a história do Vasco da Gama, vai lembrar que esse jogo ocorreu nesse dia 3 de maio, foi quando o Vasco jogou e perdeu para o Paladino, mas foi a sua estreia do jogo profissional do Vasco, né? A equipe profissional do Vasco, tá bom, meus amigos? O primeiro jogo considerado internacional do Vasco foi no dia 2 de dezembro de 1923.
O Vasco empatou com o Universal do Uruguai em 1-1. O jogo foi nas Laranjeiras, tá bom, meus amigos? Então tá aí, o jogo foi um amistoso internacional realizado no estádio das Laranjeiras, onde o Vasco estava mandando seus jogos até então, tá bom, meus amigos? Em seu ano de estreia na primeira divisão do Rio de Janeiro, o Vasco venceu o América e o Fluminense e conquistou o campeonato em seu ano de estreia no dia 12 de agosto de 1923. O Vasco conquistando, deixando o Flamengo aí com a segunda colocação do estadual do Rio de Janeiro de 1923, que foi o ano da estreia do Vasco no campeonato aí principal da primeira divisão, tá bom, meus amigos? Então, tá gostando desse nosso assunto aqui, da história desse Vascão querido nosso aí? Vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, vai comentando nesse vídeo aí, depois eu vou ler os seus comentários. No próximo vídeo eu vou agradecer você pessoalmente aí, falando o seu nome e agradecendo com muito carinho o seu comentário aqui. Então, aqui em Santa Catarina tem vários torcedores aí do Vasco, então vai entrando no canal, se inscreve no canal, deixe o seu like, o seu joinha, o seu like é muito importante para o nosso canal e também vai comentando aí nos comentários. Estádio do Vasco. Em 21 de abril de 1927, o Vasco inaugurava o Estádio São Januário. Em 1929, além do torneio início, o Vasco ganha seu terceiro Carioca em 7 anos de conquista, ou seja, de elite, né? Ou seja, o Vasco começou com tudo aí, né? 7 anos na elite do futebol carioca, já conseguiu 3 títulos e conseguiu inaugurar o seu estádio. Então, foi aí, pelo menos aí nos 10 primeiros anos do Vasco da Gama, realmente foi maravilhoso, tá bom, meus amigos? Década de 70. Começamos aí, separei aqui algumas décadas com relação à importância que o Vasco teve para o Vasco da Gama. A década de 70 foi marcada pelo surgimento do grande ídolo Roberto Dinamite, e pelo goleiro argentino Andrada. O goleiro Andrada e o Roberto Dinamite, né, que faleceu recentemente. Recentemente, o goleiro Andrada e o Roberto Dinamite entraram aí, apareceram e surgiram na década de 70 no Vascão, tá bom, meus amigos? A maior conquista da década de 70 foi o Brasileiro de 1974, com Roberto Dinamite sagrando-se artilheiro, e o Vasco sendo o primeiro time carioca a conquistar o Brasil em 1970, então veio o primeiro título do Brasil aí para o Vasco, tá bom, meus amigos? O primeiro grande título do Vasco, como a gente já havia falado, foi em 74, o Campeonato Brasileiro de 74, onde venceu o Cruzeiro naquela final por 2-1. Torcedor aí sabe do que eu estou falando. Torcedor que acompanha aí o time do Vasco, que conhece a história, que vai a fundo na história do time do Vasco, sabe o que eu estou falando. Realmente é uma história muito bacana, muito bonita, o time do Vasco. Então já vai comentando aí nos comentários se você quer que eu fale aqui mais sobre a história do teu time, bota aí nos comentários, eu vou buscar informações. Lembrando que a gente já falou aqui de Flamengo, Palmeiras e Corinthians, e hoje estamos falando do Vasco. Vamos dar uma geral nos times da Série A, e também se o teu time está na Série B, não te preocupa não, a gente vai falar do seu time também, não importa aí se já tivermos no início da Série B ou já tiver no meio do Campeonato Brasileiro da Série A gente vai continuar escolhendo um dia aí, toda segunda-feira, para a gente mostrar e falar a história do seu time do coração nas segunda-feiras aqui no canal De Olho na Rodada. Década de 80, nos anos 80 surgiram alguns ídolos da história vascaína, já tinha surgido aí o Estrada, o Andrada e o Roberto Dinamite na década passada, e na 80 surgiram alguns nomes que ficaram gravados aí no Vasco da Gama, tais quais o Acácio Giovanni, Mazinho, Bismarck e, claro, ele, o fera, o baixinho Romário, tá bom, meus amigos? Vamos falar de Libertadores com relação ao Vascão. Libertadores, sob o comando de Antônio Lopes, o Vasco conquistou o título da sua primeira Libertadores, e até o momento a única, em 1998, com grande campanha e um elenco recheado de craques. Na decisão, a equipe venceu o Barcelona lá do Equador por 2-1.
no segundo jogo, tá bom, meus amigos? Da decisão, após ter vencido o primeiro jogo já por 2-0, venceu o segundo por 2-1, conquistando então o seu primeiro título da Libertadores da América, o time do Vasco. Tá? Naquela campanha, né, teve o Luizão como principal artilheiro do Vasco na campanha do título da Libertadores de 98, com 7 gols marcados. Então tá aí, Libertadores da América do Vasco contra o Barcelona de Guayaquil, venceu aí as duas primeiras partidas, tanto a primeira quanto a segunda, e conquistando o título, né? Luizão foi artilheiro. Bora então para o primeiro jogo em São Januário. O primeiro jogo foi contra o Santos, a partida terminou em 5-3 para os paulistas, mas foi aí o primeiro jogo já definido em São Januário. O primeiro jogo no Maracanã, desde a inauguração do Maracanã, dia 16 de julho de 1950, lembrando que o Maracanã foi inaugurado para a Copa do Mundo de 1950. A gente já falou aqui, quando falamos do Flamengo, eu já comentei aqui com relação à estreia e à inauguração do estádio do Maracanã. Então, em 1950, o Vasco já atuava por várias vezes, já tinha atuado no estádio do Maracanã. Em 1951, o Vasco bateu o América e conquistou aí o Campeonato Carioca de novo no estádio do Maracanã em 1951, tá bom, meus amigos? Então, tá aí a década de 80, Libertadores, o primeiro jogo do Vasco em São Januário, o primeiro jogo do Vasco também aí no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então vamos lá, títulos do Vasco. O Vasco tem uma Libertadores de 1998, tem Brasileirão aí, tem 4 brasileiros, né? 74, 89, 97 e no ano 2000. A Copa do Brasil tem uma, né? 2011, contra o Curitiba no Couto Pereira, se sagrou-se campeão e até então o seu último título, nacional falando, né? Copa Rio-São Paulo tivemos 3 títulos do Vascão, 58, 66 e 99. E como eu já havia dito, o último título nacional do Vasco foi no Couto Pereira em 2011, quando venceu a Copa do Brasil para cima do Curitiba, vencendo o jogo lá. Tá bom, meus amigos? Temos aqui algumas histórias, todas as histórias que a gente está contando das equipes do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B. Muito em breve a gente escolhe aí a melhor escalação, e também agora a gente tem aqui o Vasco, ele tem muito time, muitos jogadores que se destacaram ao longo do ano, da sua história, né? E temos aqui alguns que se destacaram, né, muito pelo Vasco, né? Caso do Roberto Dinamite, né, principal ídolo do Vasco, né? Temos também o Romário, o Juninho Pernambucano, o Ademir Menezes, o Edmundo, né? O Barbosa, Felipe, lateral esquerdo, o zagueiro Mauro Galvão, tivemos o Danilo Elvin. Aí alguns ídolos aí do Vasco, né, pela história, né, trazendo pela história do Vasco no decorrer da história do Vasco. Mas esses são alguns ídolos, né, do Vasco. O Vasco tem vários ídolos, né, por aí, né, principalmente Edmundo. Edmundo fez uma história muito bacana, teve passagem aqui por Santa Catarina, no Figueirense, né, e também passou pelo Vasco, né, juntamente com o Romário, Roberto Dinamite, como, né, outros vários aí que fizeram história no Vasco. Perguntado e pesquisado sobre a melhor escalação do Vasco de todos os tempos, que eu venho aqui, eu conto a história do seu time do coração e busco aí, vou fazendo umas pesquisas muito bacanas e vejo aí que todo time tem a sua melhor escalação de todos os tempos. O Vasco não é diferente. Trouxemos aqui também a melhor escalação do Flamengo, do Corinthians e do Palmeiras. E hoje vamos trazer aqui a melhor escalação de todos os tempos, considerado por muitos torcedores do Vasco. Começando do goleiro até o atacante, time titular, o Barbosa, lateral Luiz Carlos Vinck, aí vem pro zagueiro aí Mauro Galvão e Bellini, e lateral esquerdo Felipe. Danilo Alvim, volante aí vem 3 no meio de campo aí, podemos botar 2 no meio de campo ou 3 atacantes, temos Juninho Pernambucano, o Giovani, aí na frente
uma formação que seria no 4-3-3, seria aí no 4-3-3, no 4-2, no 4-3-3, seria aí Danilo, Elvi, Giovani e Juninho Pernambucano, Roberto Dinamite, Edmundo e Romário para tudo. Que time é esse? Barbosa, Luiz Carlos Vinques, Mauro Galvão, Bellini e Felipe, Danilo Alvim, Juninho Pernambucano, Giovani, Roberto Dinamite, Edmundo e Romário. Esse é o Vasco considerado por muitos um dos melhores de todos os tempos, se não o melhor de todos os tempos, time do Vasco. Então, chegamos aí contando a história desde a fundação do Vasco, desde lá atrás, né, quando o Vasco foi aí fundado pelos seus garotos, né, em 1898, né, pelos aqueles 63 rapazes imigrantes portugueses ilusos brasileiros, né, ilusos descendentes reunidos no bairro da Saúde, aqui lá no Rio de Janeiro. Então, desde essa época até agora, em fevereiro, contamos a história do Vasco aí para o amigo ligado no canal. Atualmente, o Vasco é o 5º colocado do Campeonato Carioca com 14 pontos ganhos e joga hoje à noite, nessa segunda-feira, contra o Boa Vista às 7h30 da noite. E amanhã a gente vai contar tudo para o amigo ligado aqui no canal. Títulos do Vasco, como a gente já tinha falado ali, o Vasco tem uma Libertadores, 4 Brasileiro, uma Copa do Brasil e 3 Rio-São Paulo, tá bom, mano? Então, essa foi a história do Vasco, essa história maravilhosa do time do Vasco. Já trouxemos aí também a escalação de todos os tempos, o melhor Vasco para todo mundo e também para a maioria dos torcedores, né? Então, estamos aí encerrando o nosso vídeo de hoje, contando aí sobre o seu time do coração. Hoje falamos aí um pouco da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Lembrando também que o Vasco da Gama ele foi criado, a exemplo do Flamengo, para ser uma equipe de remo, mas se transformou como o Flamengo, um exemplo do Flamengo, na história bonita que é do Vasco. Então tá aí, história maravilhosa do Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. Espero que vocês tenham gostado e também peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like, o seu joinha é muito importante. Assiste esse vídeo, comenta ali nos comentários se gostou do vídeo, também bota o nome de você aí para mim agradecer depois também, e também o nome do seu time, quem sabe eu consigo falar aqui do seu time, uma história bem bacana. Então, tá aí, finalizando com chave de ouro esse história do seu time do coração com o Vasco da Gama hoje. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima rodada. Tchau! Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela